Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no quarto domingo do tempo comum, dia 28 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Naquele tempo, Jesus retornou a Cafarnaum. E num dia de sábado, ele entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. E os ouvintes ficaram muito admirados, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Estava ali também um homem possuído por um espírito mau. E quando ele viu Jesus, ele disse: O que viestes fazer aqui, Jesus Nazaré? Viestes nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou e obrigou que ele deixasse aquele homem. Ele estremeceu aquele homem, o jogou no chão e ele ficou livre. E as pessoas então começaram a perguntar: que ensinamento é este? Ele ensina com autoridade, e até os espíritos maus obedecem a ele. E a fama de Jesus se expandiu por toda a região. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega até a nossa vida para nos iluminar, nos pastorear e nos trazer também o discernimento para compreendermos as coisas do Senhor. Quando cada um de nós não temos mais o Espírito do Senhor, fica muito difícil nós termos o discernimento. Por isso, na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Deuteronômio, o Senhor, por meio de Moisés, está prometendo um novo profeta. Um novo profeta que sairia de dentro do povo, dos irmãos. E quem ouvisse esse profeta estaria ouvindo o próprio Senhor. E também o Senhor amaldiçoa os profetas errados, os profetas falsos. E ele mesmo diz: eu pedirei conta a toda palavra que eu não mandei dizer, que eu não mandei falar. Na primeira leitura nós vamos encontrar o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, refletindo sobre a liberdade para servir as coisas de Deus. A liberdade do homem e da mulher para estar à disposição das coisas de Deus. E diz ele: aquele homem e aquela mulher que foi convocado pelo Senhor para estar à disposição do evangelho e do templo, ele deve ser livre. Ele deve ser livre para que ele possa servi-lo. Porque se ele tiver a família, então ele ficará dividido. Ele não terá toda a liberdade. Mas a gente precisa tomar muita consciência, porque às vezes nós podemos estar muito livres e ocupados em fazer nada, como diz o apóstolo Paulo. Porque hoje ele fala de uma liberdade para poder anunciar o evangelho, fazer acontecer a fé na vida das pessoas, porque a igreja existe para isso. A missão da igreja é fazer surgir a fé na vida das pessoas. A missão da vida consagrada também é fazer acontecer a fé no coração das pessoas. E para isso, ela precisa então tomar a peito esse esforço para poder manter a presença do Senhor e manter-se também na presença do Senhor, na sua santidade, na sua transcendência, porque o Senhor não é fruto da minha imaginação e nem da sua imaginação. O Senhor é um outro, e Ele convoca homens e mulheres para poder estar à disposição dEle, para estar a seu serviço. E principalmente alguns são convocados para fazer desabrochar a fé no coração das pessoas. Hoje no Evangelho nós somos convidados a voltarmos a Cafarnaum, cidade da dureza de coração, da descrença, cidade onde Jesus cresceu, mas ali também ele recebeu muita repulsa, muita incompreensão, e ali ele não pôde fazer grandes milagres. E Jesus um dia vai dizer: Cafarnaum, se fossem realizados os sinais que foram realizados em ti,
nas cidades que foram destruídas da Bíblia, eles teriam se convertido. Em Sodoma e Gomorra, teriam se convertido. Por isso, o seu julgamento será pior, porque não quisestes acolher, não quisestes ver. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho de ontem e o evangelho de hoje está falando para mim e para você de algo muito sério, de algo que não vem pelo sangue da família, de algo que não vem pela cultura da família, de algo que não vem pela cultura livresca, porque ele está falando do despertar da fé. E somente o Senhor tem esse poder. Só o Senhor pode despertar esse dom da fé em minha vida e em sua vida. E nós não podemos obrigar a ninguém. Podemos utilizar muitos artifícios. Por exemplo, a pregação, a leitura, e os ritos litúrgicos. Mas se a graça do Senhor não estiver ali, apalpando, fecundando e desvelando esse mistério da fé, nós não compreenderemos. Por isso hoje Jesus entra na sinagoga e ele começa a ensinar. E uma das características do seu ensinamento que as pessoas vão ficar muito admiradas é que ele ensina como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, e não como os doutores da lei. O apóstolo Paulo muitas vezes vai dizer: eu não me aproximei de vós com persuasão humana. Eu não me aproximei de vós com o saber humano, mas eu me aproximei de vós com aquilo que é o Evangelho, porque ele é uma vida, ele é uma força viva. Por isso Jesus, então, ao fazer os seus ensinamentos no Templo de Jerusalém, ele chama a atenção, na sinagoga, ele chama a atenção na sinagoga de Cafarnaum, porque ele prega com autoridade, e não como os mestres da lei, e não como os doutores da lei. A sinagoga é o lugar da reunião, é o lugar da adoração, é o lugar da palavra, mas ali dentro também está um homem possuído por um espírito mau que conhece a Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Ele proclama com a boca quem é Jesus, mas Jesus o proíbe, Jesus o adverte. Jesus pede a ele que liberte aquele homem. Ele sacode o homem, joga-o no chão, mas o homem fica livre. E novamente a multidão vai dizer: mas que ensinamento é este? Que ensinamento novo é este? Ele ensina com autoridade e até os espíritos maus estão submissos a ele. Por isso, tanto o evangelho de ontem quanto o evangelho de hoje vai falar sobre este dom da fé. A fé que vai sendo despertada em meu coração, a fé que vai sendo despertada em seu coração. A fama de Jesus crescia, mas ele não era vaidoso. Ele não se deixava tocar pela fama e a vaidade. E ele procurava então fugir para os lugares desertos. Logo mais às 8 horas da manhã e às 11 horas, eu estarei celebrando aqui na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Quitandinha, em Petrópolis, Rio de Janeiro. E às 18h30, no Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, na Tijuca, Rio de Janeiro. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. São Padre Pio, rogai por nós, paz e bem.